Bom pessoal, vamos para a nossa segunda parte desse vídeo, onde nós vamos falar sobre a nossa segunda barreira de proteção. Qual é a segunda barreira de proteção que nós temos no circuito elétrico para prevenir contra possíveis danos elétricos? Que é o famoso DPS, que são os dispositivos anti-surtos. O que são esses dispositivos? Eles são dispositivos que servem para proteger o nosso circuito elétrico contra surtos de energia proveniente de descargas atmosféricas, os famosos raios, ok? Eles são divididos normalmente em três classes: classe 1, classe 2 e classe 3. O DPS classe 1, ele é um DPS que ele deve ser instalado junto ao quadro de energia elétrica, junto ao relógio, esse quadro que fica próximo ao relógio do medidor de energia elétrica do concessionário. Ou seja, que ele fica próximo ao poste da sua casa, ok? Lá dentro daquela caixa, junto ao relógio, nós devemos colocar esse DPS classe 1. Esse DPS classe 1 tem como finalidade desviar uma grande parte da energia elétrica proveniente através de um raio juntamente para o terra. A parte de cima dele venta uma fase e normalmente a parte de baixo nós ligamos no terra. Então se houver, por exemplo, uma descarga elétrica proveniente de um raio próximo à sua casa, ou porque caiu em cima de uma rede elétrica de um poste, ou porque caiu em cima de um poste, ou mesmo porque caiu numa região muito próxima à sua casa, esse raio ele vai induzir uma corrente muito grande na fiação elétrica que vai chegar ao relógio de medidor de energia elétrica. Lá ele vai encontrar esse DPS classe 1 e uma grande parte dessa energia elétrica vai ser escoada para o terra, impedindo assim a passagem da energia elétrica para o quadro QDC que fica dentro da sua residência. Então, o classe 1, o DPS classe 1, ele é a primeira grande barreira de proteção que nós temos. Porém, o DPS classe 1 ele só tem uma efetividade maior, ou seja, a gente consegue fazer com que ele funcione muito melhor se ele estiver ligado junto ao que nós chamamos de SPDA, que é o famoso para-raio, Sistemas de Proteção de Descargas Atmosféricas. Então, a tua casa, ela deveria, ou o seu comércio, pelo menos ter um sistema de SPDA instalado, juntamente para aumentar a efetividade do DPS classe 1. Se houver um raio muito próximo da sua casa ou diretamente, o SPDA, que seria o para-raio, ele vai absorver a maior parte da corrente. Se eventualmente passar uma ou outra corrente, o DPS classe 1 absorveria e não deixaria passar para o quadro interno, tá ok? Então ele funciona sempre em conjunto com o SPDA. É lógico que você pode fazer a instalação separada, um ou outro, mas só vai ter uma grande efetividade esse DPS se eventualmente ele estiver ligado a um SPDA, ok? O segundo tipo que nós temos de dispositivo é o dispositivo classe 2. Na verdade, fisicamente ele é igual ao classe 1, tá ok? Mas o classe 2, ele é instalado sim no QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos que vai dentro da sua residência, normalmente na cozinha da sua casa lá. Esse classe 2, esse DPS classe 2, ele tem como finalidade proteger o circuito contra uma possível manobra da concessionária de energia elétrica. Mas o que é uma manobra de concessionária? Manobra é quando a concessionária às vezes desliga a rede elétrica, ou seja, acaba a força da sua casa, e logo na sequência ela liga a energia elétrica, ou porque ela está fazendo uma manutenção na rede, ou porque deu um problema em algum equipamento da concessionária. Nós sabemos que quando nós ligamos um equipamento eletrônico, há sempre um surto de corrente muito alta, muitas vezes de nanosegundos, esse tempo de pico, e às vezes de centenas ou milhares de amperes esse pico. Esse pico às vezes é da ordem de nanosegundos, mas é o suficiente para queimar uma geladeira, queimar uma televisão, queimar qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, um computador que esteja na sua casa. Então, para prevenir esse pico de energia elétrica proveniente de uma manobra da concessionária elétrica, nós temos o DPS classe 2. Quando houver esse pico de energia muito alta, o DPS classe 2 identifica e também vai escoar a maior parte dessa energia para o terra, impedindo assim que essa energia elétrica se propague para dentro da sua residência, queimando os seus equipamentos elétricos, ok? Ou os seus equipamentos eletrônicos que porventura estejam na tomada. E por fim, nós temos o DPS classe 3. O DPS classe 3, ele é o DPS que ele é utilizado para proteger, por exemplo, a televisão da sua casa. Esse primeiro modelo, ele foi criado para proteger, por exemplo, de surtos de energia elétrica ou descargas através de raios, que, por exemplo, podem vir através de uma antena parabólica ou de uma antena convencional. Muitas vezes o raio não vem só pela energia elétrica da fiação, ele pode vir pela antena. Então esse DPS ele protege contra
esse possível surto vindo de um cabo de coaxial da sua antena. Esse segundo modelo de DPS já protege, por exemplo, contra picos de energia elétrica, ou surtos de energia elétrica, provenientes, por exemplo, da rede telefônica, da internet. Então, muitas vezes o raio vai cair próximo da rede telefônica e ela vai vir pela rede telefônica. Então esse DPS ele vai proteger o seu equipamento contra esse surto que está vindo, por exemplo, pela rede telefônica. E temos esse terceiro modelinho aqui de DPS, que ele parece uma tomadinha, que ele vai ligado junto ao equipamento que você quer proteger. Por exemplo, nós vamos pegar esse DPS e nós vamos ligar numa tomada de uma televisão. Mas, poxa vida, por que eu estou usando esse DPS que vai na tomada, se eu já tenho um DPS classe 1 e classe 2 no meu, esse aqui lá no meu relógio de fora da rua, junto ao medidor de energia elétrica, esse aqui junto ao meu QDC? Então por que eu teria um terceiro DPS para proteger, já que o surto estaria vindo da rede elétrica? Se eu estaria usando esses dois aqui, por que eu tenho que usar um terceiro? Muitas vezes, esse pico de energia, conhecido também como inrush current, que são essas correntes muito altas, nós vamos falar um vídeo mais para frente exclusivamente sobre inrush current, ok? Muitas vezes, esse pico de energia aqui, ó, da ordem de nanosegundos, ele é criado por nós mesmos dentro da nossa residência, não advindo de uma concessionária como esse da parte de cima. Podemos ter, por exemplo, da nossa residência, um motor muito forte, um motor de uma piscina, uma máquina de lavar roupa, ou às vezes uma carga muito grande que nós vamos ligar dentro da nossa residência numa tomada interna. Quando a gente vai ligar esse equipamento, nós vamos criar dentro da nossa casa esse pico de corrente também da ordem de nanosegundos. Mas essa inrush current, ele está sendo criado depois do nosso quadro QDC. Ou seja, ele está sendo criado dentro da nossa residência. Portanto, nem o DPS classe 1 e nem o DPS classe 2 vai absorver esse pico de energia elétrica, porque ele está sendo feito dentro da nossa residência. Daí o motivo de termos esse terceiro tipo de DPS para proteger equipamentos mais sensíveis, uma televisão, um modem de internet, um computador, tá ok? Então essa é a finalidade de um DPS classe 3. Bom, falamos então sobre a segunda parte, falei obviamente uma pincelada rápida, podemos ter no futuro um vídeo exclusivamente destrinchando mais os DPS, mas eu comentei então a nossa segunda barreira de proteção, que seriam os DPS. Agora nós vamos limpar a mesa aqui e eu vou comentar com vocês sobre a terceira barreira de proteção, que são os chamados DRs, ok? Vou dar uma limpadinha e já já a gente volta. Pessoal, vamos comentar agora sobre a terceira barreira de proteção no nosso circuito QDC, no nosso quadro de distribuição de circuitos, que são os chamados DRs, que são dispositivos diferenciais residuais, que protegem o nosso circuito em caso de uma fuga de corrente elétrica, ok? Os DRs são divididos em três tipos principais: os IDRs, os DDRs e os MDRs. Então aqui eu já matei uma grande dúvida do pessoal em perguntar o que são os DRs, né? Os DRs eles são divididos em, que nem eu já expliquei, nesses três modelos. Qualquer um destes é considerado um DR. O mais comum deles é o IDR. O IDR ele é chamado de interruptor diferencial residual. O mais comum dos IDRs, que é o que o pessoal utiliza, ele é um interruptor diferencial residual que atua quando há uma fuga de corrente na ordem de 30 mA por um curtíssimo tempo de 6 milissegundos. Óbvio que isso aqui, ó, ele é escolhido de acordo com o modelo de IDR comprado. Por que normalmente se utiliza esse de 30 mA por 6 milissegundos de atuação? Simples, porque o corpo humano, na verdade, se houver uma fuga de corrente na ordem de 30 mA por esse curto espaço de tempo, o ser humano ele consegue absorver essa energia sem eventualmente ter um problema danoso ao corpo. Porque o IDR ele vem atuar como uma fuga de corrente, por exemplo, se você tomar um choque elétrico. Como é que ele funciona? Você imagina, por exemplo, que você tem uma geladeira e uma das fases da geladeira, que está alimentando ela na tomada, sem querer ela é descascada e toca na carcaça da geladeira. Agora vamos imaginar que essa geladeira ela esteja isolada do chão da sua cozinha, por exemplo, através de um pezinho de borracha. Então você tem a fase tocando na carcaça da geladeira e, consequentemente, a geladeira está isolada através de um pezinho de borracha, então ela não tem contato com o chão físico
com o terra físico da sua casa, ok? Portanto, a carcaça da geladeira está energizada. Se você vai e toca na carcaça da geladeira, mas você estiver de sapato ou, por exemplo, de uma sandália ou de um chinelo, você tomará um choque, tá ok? Então o IDR, nesse caso, ele não vai desarmar, porque ele não entende de que há uma fuga de corrente para o terra. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. A geladeira, né, que nem eu comentei, a fase está tocando na carcaça, a geladeira não está em contato com o chão, portanto não há uma fuga de corrente para o terra. Aí você vai, toca na carcaça da geladeira, mas você está com os pés descalços. O que vai acontecer? A corrente, ela tende a procurar o caminho mais curto. Então ela vai sair da carcaça da geladeira, vai atravessar o seu corpo, indo em direção ao terra, porque você está com os pés no chão. Aí, nesse caso específico, como ela encontra um caminho até o terra, o IDR ele vai desarmar quando houver uma fuga de corrente na ordem de 30 mA por 6 milissegundos. Ou seja, muito rapidamente a pessoa vai sentir um choque, mas consequentemente a corrente e esse disjuntor, esse interruptor, perdão, ele vai desarmar, protegendo a pessoa de um choque, ok? O IDR ele serve então para proteger de um possível choque. Lembrando que se você tiver isolado do chão, o IDR ele não desarma. Isso é muito comum e eu vejo muita gente entendendo o IDR de forma errada. Então, se o IDR tiver sim tendo uma fuga de corrente na carcaça metálica de um equipamento e esse equipamento não estiver em contato com o chão ou não estiver aterrado, o IDR não vai desarmar. Somente irá desarmar quando essa carcaça metálica entrar em contato com o solo. Muitas vezes é o seu corpo humano que faz isso, né? A pessoa vai lá e toca no equipamento com os pés no chão, o equipamento já estava isolado do chão, portanto ele não estava desarmando, e quando você toca no chão, o teu corpo funciona como um fio terra. E aí o IDR desarma. Lembrando de que o IDR ele só desarma se houver uma fuga de corrente. Ele não funciona para sobrecorrente ou curto-circuito como funciona o disjuntor. Portanto, o IDR ele não substitui um disjuntor no seu QDC, tá bom? Existe o QDC com o disjuntor, que é obrigatório, mas o IDR principalmente obrigatório em áreas molhadas, de piscina, cozinha, onde você corre um risco de andar descalço e, consequentemente, tomar um choque elétrico. E nesses casos, pela norma brasileira, pela NBR, é obrigado a ter um IDR, ok? Então isso é muito importante. Lembrando também de que o IDR ele tem que ser sempre maior ou igual ao valor do disjuntor de entrada do seu circuito, tá bom? Então ele tem que ser sempre um valor igual ou maior que o disjuntor lá da entrada do seu circuito. O segundo tipo comum de IDR, mas não tão que nem o IDR, ou seja, ele não é achado de uma forma tão facilmente nas casas de material de construção, é o chamado DDR. Qual é a diferença do DDR para o IDR? O DDR ele é conhecido como disjuntor diferencial residual, ou seja, ele é um IDR acoplado a um disjuntor. Ele é 2 em 1, ou seja, ele é um IDR juntamente com o disjuntor. O pessoal acaba não optando por esse segundo aqui, porque o pessoal gosta de comprar sempre um disjuntor separado de um IDR, inclusive podendo escolher valores diferentes, fabricantes diferentes. Por isso que o DDR ele não é tão comum de ser encontrado. E por último, existe o chamado MDR, que também não é comum de ser encontrado, que é um módulo diferencial residual. Qual é a diferença dele para esses dois aqui de cima? Nesse caso específico, ele é um IDR e do lado dele ele tem um módulo para acoplar um disjuntor. Na verdade, a diferença disso aqui é que esse aqui é um IDR juntamente com o disjuntor num único dispositivo. Aqui não, é um dispositivo que é um IDR acoplado que você pode ligar nele um IDR. Lógico que tem que ser do mesmo fabricante para ser compatível, né? Mas também é o mesmo esquema, o pessoal acaba não optando por esse sistema. O pessoal acaba optando por ter um disjuntor principal na entrada do circuito e, obviamente, um IDR de forma separada. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre o DPS, sobre o DR, a finalidade e a diferença entre os dois, tá bom? Que são muito importantes no seu QDC, como sistemas de proteção. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber as notificações dos próximos vídeos. Não esqueça de compartilhar isso através das redes sociais
com aquela setinha torta do YouTube. Isso é muito importante para que o canal seja cada vez mais divulgado e nós possamos trazer vídeos cada vez mais com qualidade para vocês, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, obrigado, valeu!